Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que nos oferece, agradecer a oportunidade reencarnatória que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos atingir o grande objetivo da nossa criação, a perfeição moral. Agradecer aos amigos da espiritualidade, ao Mestre Jesus, a companhia, o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando para que nós consigamos extirpar do nosso coração os vícios e as más tendências, reforçando a virtude, a fortaleza moral. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião de trabalho. Que assim seja. Para que nós consigamos sintonizar melhor, for mais alta, uma mensagem do livro Dias Melhores, do irmão José, psicografia do Carlos Bacelli. É a mensagem que tem por título Almas Lesadas. A tarefa interrompida deverá ser retomada mais tarde. A fuga ao dever te imporá a necessidade do recomeço. A quebra da palavra empenhada sempre te pesará na consciência. A traição aos teus ideais te induzirá a inevitável remorso. O fardo que abandonas te esperará no justo lugar em que o renegaste. Feridas que causaste aos outros deverão ser tratadas por ti. Compromissos que olvidaste não te esquecerão. Sementes que plantaste germinarão, uma a uma. Injustiça que cometeste experimentarás por tua vez. Trevas que espalhaste te permearão os caminhos. Lágrimas que fizeste cair rolarão em tua face. Almas lesadas por ti não cessarão de clamar aos teus ouvidos. Uma mensagem dura, mas uma lembrança importante de que a consequência é inevitável, né? E que a reparação também. Os irmãos vão se lembrar, né? Nós finalizamos a leitura do capítulo 17, né, na semana passada. E naquele capítulo, nós vimos que Ernesto e Evelina, dominados pela saudade, que com o auxílio do tempo, com o passar do tempo, já reduziu algumas feridas do passado, os dois passaram por longa entrevista com o instrutor Ribas, no intuito de conseguirem autorização para visitarem os entes queridos encarnados. O instrutor desdobrou-se naquela ocasião em esclarecimentos acerca da dependência e da vinculação afetivas, fenômenos comuns a todos nós e que conduzem a muitas frustrações no campo afetivo. Emitindo conceitos elucidativos, Ribas tentou fazê-los enxergar os malefícios da expectativa construída sobre a falsa premissa de que conhecemos o que vai no coração alheio em relação a nós. E a valorização precisa, exata, da reciprocidade de sentimentos. Por fim, ao final da entrevista, ele assegurou aos dois, né, o direito de rever seus amados. E assim, nós entramos na leitura do capítulo 18, que é o retorno. Enfim, a volta. Ambos, Evelina e Fantine, manifestavam o contentamento de crianças em festa. A primeira vinda ao lar após 2 anos. Às despedidas,
antes de se incorporarem à reduzida equipe de companheiros que tornariam ao domicílio terrestre em condições iguais às deles, recolheram de Ribas a recomendação: vocês representam a nossa cidade, nossos costumes e princípios. Portem-se na base do novo entendimento. Se precisarem de auxílio, comunique-se conosco pelo fio mental. Um abraço e os votos de felicidade para a viagem. Quando o veículo pousou rente à Via Anchieta, a rodovia que liga Santos a São Paulo, no ponto em que a estrada se bifurca, descerrando o caminho para São Bernardo, o pequeno grupo dispersou-se. Cada excursionista era um anseio itinerante, cada qual um mundo vivo de saudades. O dirigente da caravana e responsável pela viatura marcou o regresso para o dia seguinte, que os viajantes se reunissem ali mesmo, esgotado o prazo de 20 horas. Nossos amigos respiraram, maravilhados, o vento brando que os saudava. Surpresos, felizes, custavam a crer que estivessem na entrada de São Paulo. Embevecidos, contemplaram o céu lavado e imensamente azul do entardecer de maio. Em torno, rajadas de frio neles fixavam recordações de tempos idos. Caminhavam sob fascinante júbilo a lhes povoar o coração. Era, sim, a cidade, para eles familiar, a terra que amavam. Inalavam sofregamente o aroma das flores e sorriam para os ocupantes dos carros que naquele fim de sábado desciam para Santos. Evelina, que trazia a mente e o coração absorvidos pela imagem do esposo, em certo trecho do caminho, perfilou-se diante de Ernesto, qual se buscasse nele um grande espelho, e indagou com ternura ingênua que opinião era a dele, na posição de homem, quanto à apresentação dela. Queria estar nas mesmas características de simplicidade e bom gosto com que o marido estimava encontrá-la no refúgio doméstico. Sabia que a situação era outra. Serpa não lhe identificaria a presença do ponto de vista material, tanto quanto ela lograria vê-lo. No entanto, ouvira dizer que as pessoas saudosas enxergavam os amados distantes com os olhos da alma, qual se trouxessem um televisor no pensamento. Se Caio tivesse emoções e ideias concentradas nela, certamente lhe registraria os afagos, ainda que para ele tudo não passasse de simples memória. Ernesto riu-se ao ouvi-la e elogiou-lhe a perspicácia. Fitou-lhe o penteado e o rosto, pediu reajuste nas dobras do vestido e aprovou os sapatos. A afeição de um pai, encorajando a filha para a exibição num baile de debutantes. Depois, acusou-a com graça, asseverando que não lhe toava bem tão alta demonstração de coquetismo. Coquetismo é faceirice, garbosidade, né? É a vaidade natural. A senhora justificou-se, assegurando-se convencida quanto às preferências do esposo. Desculpem. Ambos, em suave tete-a-tete, já pisavam o bairro do Ipiranga, onde Evelina esperava encontrar o companheiro, na mesma casa que lhe fora teatro à aventura. De chofre,
eis que se lhe transfere a alegria para a inquietação. À medida que se avizinhava do ninho doméstico, oprimia-se-lhe o peito, mesclava-se-lhe o regozijo com a imprevista angústia. E se Caio não estivesse na altura em que ela o situava, amoroso e fiel? A dúvida cravou-se-lhe no espírito como estilete envenenado que lhe varasse as entranhas. Ernesto, pergunta ela, você tem alguma intuição quanto ao que nos espera? Imagine você que justamente agora estou amedrontada. Tenho as pernas bambas. Emoção. Que mais? Fantine deitou um olhar de funda gravidade para a companheira e glosou. Glosar é comentar. E comentou. Evelina, você recorda nossas lições para Mancini? Como não? Mas que tem isso a ver com o nosso problema? Meditemos. Por meses e meses temos falado a Túlio, você de modo especial, relativamente às coisas da alma. Abnegação, compreensão, serenidade, paciência. Ensinamentos dados e recapitulados, ilações e repetições. Sim. Você não admite que o instrutor Ribas, com tantas explicações sobre o amor e casamento, serviço e espiritualidade, para nós dois, não terá feito o mesmo a nosso benefício? Não acredita que ele, o dedicado amigo, conversando às vezes de maneira exaustiva, não estaria sendo para nós um professor enxergando longe? É. Estejamos preparados para mudanças. A senhora desconversou, mudou de assunto, asseverou-se receosa, algo fatigada. Se possível, aceitaria algum descanso. Não desejava acercar-se do marido com qualquer indício de mal-estar. Ernesto propôs alguns minutos de repouso nos jardins do museu, o Museu do Ipiranga, de São Paulo. Rumaram para lá, acolhendo-se ao pé de fonte amiga, cujas águas pareciam guardar o poder de acerenar-lhes os pensamentos. Como que contagiado pelos temores da companheira, Fantine, de repente, acusou-se amuado. No exato instante em que se abeirava da mulher e da filha, esmorecia-se-lhe o entusiasmo que a romagem lhe causara. Ensimesmou-se. Evelina percebeu e passou a falar de alegria e esperança, encarecendo o mérito das ideias positivas. Assinalava a ele as frases de vigorosa confiança a se derramarem no verbo da moça que se lhe fizera irmã e amiga, incapaz de alhear-se da taciturnidade que o acometera de súbito. Aquela falta de alegria, aquela melancolia que ele desenvolveu. A senhora Serpa, discreta, silenciou e, por fim, declarou-se disposta ao trecho final da viagem. Cavalheiroso, Fantine prometeu assisti-la em seu primeiro contato com o lar. Que ela verificasse o ambiente doméstico. Se tudo lhe respondesse à expectativa otimista, viesse até ele que lhe aguardaria nos arredores o aviso conveniente, e então deixá-la-ia com o esposo até o dia imediato, enquanto que, ao mesmo tempo, se arrancaria para a Vila Mariana, onde contava rever a família.
Evelina concordou. Não lhe aprazia ficar a sós, nem lhe prescindia o apoio. 6 horas da tarde, a moça não mais via o céu paulistano, nem o casario, nem os transeuntes. Coração aos pulos, aproximou-se do lar. Atravessou o pátio de acesso e tateou a porta de entrada, que lhe facilitou a passagem. Algo lhe dizia, no íntimo, que Serpa estava em casa, e seguiu em frente. Tremia, assustada. Inspecionou a peça, o cômodo em torno. A sala era a mesma, com pequenas alterações no mobiliário do seu tempo. Ao lado, o estreito escritório do esposo, entremostrando as cortinas abertas. Penetrou aí, no escritório, com a unção, com a reverência de quem avança passo a passo pelos recantos de um santuário. Os livros em ordem. De inopino, de súbito, surgiu-lhe a observação, atalaiada, vigiada por diminuto vaso de flores, uma foto de mulher. Vasculhou as paredes, buscando o retrato dela própria, segundo velhas lembranças, mas não viu nem sinal. Acusou-se apunhalada por impressões negativas. Turvou-se-lhe o raciocínio. Fora substituída, de certo. Sentia a cólera prestes a explodir-se em crise violenta de lágrimas. No entanto, ganhou forças para rearticular nos próprios ouvidos as palavras do instrutor. Portem-se na base do novo entendimento. Contrafeita, alcançou o interior, surpreendendo o pequeno jardim de inverno que ela mesma instalara junto à copa. E quadro de amor com que não contava. Serpa e a jovem da fotografia que examinara momentos antes. Caio acariciava a destra, a mão direita da moça, entre as mãos, num gesto de ternura que ela, Evelina, conhecia à saciedade. Entre revolta e pesar, ensaiou o movimento de recuo. Terríveis calafrios lhe agitavam as fibras da alma, qual se estranha lipotimia a subjugasse de todo, anunciando-lhe nova morte. Quis correr e denunciar-se ao mesmo tempo, gritar e afastar-se para esconder a imensa dor no peito de Fantine, mas não pôde. Sem ser percebida pelos dois namorados, não teve outro remédio, senão se acomodar em cadeira próxima, intentando refazer-se. Inquirições contraditórias lhe subiam à cabeça. Quem era a desconhecida? A mesma que lhe torturara o espírito com os bilhetes endereçados a Serpa, adornados com beijos coloridos a carmim? Caio protestara-lhe amor eterno durante os últimos dias de sua permanência no lar. E a que título rompera os votos que ela mantinha por relíquias do coração? A que laços novos ter-se-ia entregue o companheiro? Estaria casado? Ou se conservava menos responsável à maneira do homem que brinca com os sentimentos alheios, menosprezando a vida? Que lhe reservava o futuro? Fitou ambos os circunstantes, francamente assombrada com a indiferença que revelavam diante dela. Pela primeira vez, depois da grande libertação,
Verificava que os sentidos físicos se enquadravam a limites rigidamente determinados, porquanto Caio e a companheira muitas vezes pousavam nela o olhar sem que a vissem. Era, no entanto, obrigada a enxergá-los e ouvi-los, como qualquer pessoa terrestre comum, desde que não se arredasse dali. A senhora Serpa agoniava-se. Apesar do anseio de omitir-se, desertar, a emoção como que lhe interceptava os movimentos. De alma ferida, notou que o marido dirigia à outra aqueles mesmos olhares de carinho envolvente que lhe haviam pertencido. E mais, reconheceu o fio, o colar de pérolas que lhe fora que lhe fora presente de noivado, oferecido por ele mesmo, enfeitando o colo da rival. Chorou irritada. Evelina, no entanto, embora trouxesse os pensamentos conflagrados, não mais lograva desfazer-se da sutil vinculação com os ensinamentos da cidade espiritual que passara a se lhe erguer em residência. Por isso mesmo, percebia-se analisada no aproveitamento das lições que aprendera ao contato de Ribas e de outros amigos da vida maior. Lembrou-se de Túlio, a quem tão repetidamente ensinara o desapego afetivo, e admitiu-se em condições de egoísmo e inconformidade. Talvez, egoísmo e inconformidade, talvez muito piores que as dele. Recorreu à prece, diligenciou humilhar-se, lutou contra si própria, concluindo que Caio desfrutava o direito de ser feliz como desejasse. Aos poucos, muito aos poucos, conseguiu acalmar-se e, de algum modo, e começou a escutar o diálogo que se desdobrava ativo rente a ela. Você, Vera, vangloriava-se o advogado risonho, achou em mim um homem pacato e sincero. Deve orgulhar-se disso. E como explica você o caso daquela dama indesejável no escritório? Não me venha com ciúmes. Um causídico não seleciona clientes à porta. Sou um homem do povo e não posso negar-me. Quer dizer que não tenho o direito de zelar por nossas relações? Diz a moça. Quem falou isso? O telefonema que recebi dessa lambisgoia me deixou arrasada. O que ela me disse de você? Se dermos atenção a tudo que se comenta a nosso respeito, a vida seria impraticável. Mas eu não estou aguentando mais, retoma a Vera. Ora, aguentando o quê? A jovem que Serpa designava por Vera caiu em pranto. Ele atraiu-a de encontro ao peito, sob os olhos espantados de Evelina, e sussurrou-lhe aos ouvidos, depois de beijá-la várias vezes na face. Tolinha, a felicidade não é flor que se adube com lágrimas. Anime-se. Sou seu e você é minha. E daí? Se ao menos estivéssemos casados, se ao menos pudesse usar seu nome, saberia como proceder com essas mulheres que infernizam a nossa vida. Bobagem. Você exagera tudo. Já disse que caso com você. Não sou homem sem palavra. Há quanto tempo espero?
E há quanto tempo também eu aguardo solução ao problema de sua casa. Você não há de querer que eu viva carregando uma sogra louca. Minha mãe é uma infeliz, não podemos desampará-la. Já falei, meta essa velha no hospício que ela já aproveitou a vida. Agora temos de viver a nossa. Hoje iremos ao Guarujá. Quero ver o negócio por mim mesmo. A jovem chorava copiosamente por resposta. Enquanto Serpa lhe acarinhava os cabelos, tentando consolá-la, Evelina cobrou ânimo e arrastou-se para fora. Tinha sede da presença de Ernesto. Ansiava retomar-lhe a companhia. Impossível demorar-se no lar que reconhecia haver perdido para sempre. Balda de autocrítica, à face da superexcitação de que se via possuída, tão logo se viu na rua, clamou pelo amigo em voz estentórica, forte. E quando Fantine repontou à frente, atirou-se-lhe aos braços qual criança desarvorada. Ah, Ernesto, não suporto mais. O companheiro conduziu-a discretamente para um banco do pátio, compelindo-a a voltar, caminho andando, e, sentando-se junto dele, escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora amarrotada fazia entre soluços. Fantine compadeceu-se, procurando esquecer as próprias apreensões. Não atinava com as razões da ternura que o levava irresistivelmente para a senhora Serpa. No entanto, aquele tempo de graves experiências vividas por ambos em comum convertera-o para ela num amigo incondicional. Ouvindo-a, compartia-lhe a dor, tomava-lhe o partido. Esquecia-se. Enternecido, esforçou-se por asserená-la, expondo conselheiral. Justo que assim seja, Evelina. Caio é jovem. Você e ele não formavam um casal de velhos, qual me acontece com Elisa. Admito que ele terá um lugar no coração particularmente reservado para você, mas, de certo, experimenta as necessidades do homem comum. Mas a moça que está com ele é a mesma Vera que lhe escrevia os bilhetes de meu conhecimento. A mesma. Isso mostra que ele era infiel antes de nossa separação e prossegue infiel até hoje. Ernesto, afagando-lhe a cabeça num gesto paternal, tenho pensado. Não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu benfeitores abnegados, e estes nos ampararam e esclareceram, a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo? Que teremos feito da existência no mundo? Um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação? A voz dele estava encharcada de pranto íntimo. Teria você um esposo para amar ou para converter num objeto de enfeite? Falamos tanto em devotamento quando jungidos ao corpo terrestre. Não será depois da morte o tempo mais propício à demonstração de nossas juras? Não haverá chegado um instante em que Serpa mais necessita de consideração e carinho? Não tanto pelas palavras, mas pelo tom em que foram ditas, viu-se a moça inclinada à piedade.
na tela da imaginação, começou a julgar o marido sob novo prisma. Caio era um homem jovem, e os desígnios do Senhor mantinham-no vinculado ao envoltório físico. De que modo reclamar-lhe um roteiro de austeridade afetiva para o qual se achava ainda tão longe? Estivera reclusa no mundo espiritual por 2 anos, sem revê-lo sequer. Como criticar-lhe a conduta? E por que hostilizar a menina que o seguia? Não lhe via as lágrimas de sofrimento enregistrando os sarcasmos do esposo irrefletido e volúvel? Acaso não conseguia enxergá-la, ocupando-lhe o lugar junto dele, recolhendo-lhe a dedicação incompleta e herdando as aflições que ela própria atravessara? Fantine desfez a pausa e arrancou-a da ligeira elucubração da meditação, justificando o sensato. Evocando as lições de Ribas, concluo de mim para comigo que os nossos instrutores impeliram você à excursão corrente para que você aprenda a perdoar e, quem sabe, talvez que essa moça... Talvez o quê? Objetou Evelina ante as desmaiadas reticências. Talvez que essa moça seja a pessoa a quem você deva implorar a graça de ser nova mãe para Túlio. Temos estudado temas complexos de paixão e reequilíbrio, culpa e reencarnação, induzindo-nos a pensar e pensar. Por outro lado, Ribas nos mostrou as necessidades de Mancini sem oferecer-nos quaisquer sugestões. No entanto, sabemos que o rapaz está por nossa conta, na presente fase do reajuste, depois de haver perdido o corpo físico pelo tiro de serpa. Não admite você que Caio deve restituir-lhe a experiência terrena com a devoção e a ternura de um pai? E que melhor ocasião encontrará você, além da de agora, para exercitar os ensinamentos de Jesus, amando aquela que considera inimiga e transformando-a em instrumento de auxílio a benefício do homem endividado que você ama? A companheira compreendeu o alcance de semelhantes ponderações e caiu nos braços do amigo em copioso pranto, exclamando: "Oh, Ernesto, Ernesto!" Alguns instantes mais, e um carro despontou da garagem, conduzindo o casal. Sustando os soluços, Evelina informou ter ouvido que os dois se dirigiam ao Guarujá. Enquanto o moço causídico deixava a direção do veículo para atender ao fechamento da casa, Fantine contemplou-lhe a jovem parceira e fez-se lívido. Então, mais profundamente chocado, talvez que a senhora Serpa, gaguejou, arrasado de angústia: Evelina, escute, esta moça é Vera Celina, minha filha." Bom, é um texto repleto de observações interessantes, né? Mas, por força do tempo, nós vamos nos limitar, tentando manter o horário. Tem 3 curiosidades de início que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, o tempo, né? Foram necessários 2 anos, 2 anos investidos em autoanálise, em estudos e trabalho, para que a Evelina e o Ernesto reunissem as melhores condições para enfrentarem seus amados ainda encarnados, para enfrentar a situação que eles estão vivendo agora. 2 anos de preparação. Nós lembramos de André Luiz no Nosso Lar, primeiro livro da série, né?
que demandou 8 anos no estado de perturbação até que ele conseguisse acordar, até que ele conseguisse recobrar a consciência. Né? Então, nós que somos muito apressados, muito imediatistas, né, nós temos que aprender a valorizar o tempo. E aí está um bom exemplo. Né? Uma tarefa que, teoricamente, é simples, voltar para rever os queridos, com uma exigência enorme de fundamentação evangélica, de preparação psicológica. O segundo aspecto, né, é a recomendação do Ribas, né? Uma ênfase que ele dá. Portem-se na base do novo entendimento, não regridam, não voltem atrás. Se já compreenderam as coisas, né, se acomodem, né, sejam capazes de admitir e prosseguir. Né. Seriam confrontados com situações difíceis, ele antevê. Então, ele recomenda, olha, usem como base as novas boas resoluções que vocês adotaram a partir das experiências que tiveram aqui conosco. E por último, a ligação mental, que a gente tem uma certa resistência e tal, acho. Ele diz, olha, para o auxílio de retaguarda, né, é suficiente a direção de seu pensamento na nossa direção, utilizando o fio mental. E aí uma lembrança valiosa para nós. Né? Nós estamos permanentemente ligados com a fonte dos nossos interesses. Esse é o fundamento da prece. É também o fundamento da obsessão. Então, a ligação mental, né, é uma coisa a ser vigiada, controlada. Né? Então vamos lá. A visita de Evelina. Evelina chega, evidentemente, eufórica, né? E ao longo da narrativa dela, ela passa pelos estágios de expectativa, de insegurança, a frustração, né? E a reação, o amparo que ela tem no entendimento novo e a reação que ela esboça. Na fase da expectativa, algumas citações só para a gente entender, né? Mente e coração absorvidos pela imagem do marido, né? Queria apresentar-se bem, simplicidade e bom gosto, né? Esperava encontrá-lo na mesma casa que lhe fora teatro a aventura que ela viveu. Né? Aí passa pela insegurança. E se Caio não estivesse à altura em que ela o situara, ela espera encontrá-lo amoroso e fiel. E aí entra num processo de frustração, porque ela se depara com uma situação completamente diferente daquela que ela sonhou, que ela desejou, que ela desenhou no seu imaginário. Uma foto de mulher. Ela busca pelos seus retratos que ela sabia existirem na casa, não encontra nenhum. Conclui que fora substituída. A cólera que lhe sobe, né? A raiva que lhe sobe, prestes a explodir em lágrimas. E aí, a constatação de que Caio rompera o compromisso que ele tinha assumido com ela, né, às vésperas da morte, né, que ela alimentava aquilo no coração dela como, ela diz, como relíquias do coração. Então, ela constata o rompimento do compromisso, né, aquilo que ele disse para ela não tinha valor, não teve valor para ele, né, e ela reconhece no colo que ela chama rival, né, o colar de pérolas que foi dela, presente de noivado. E aí ela chora, né, desaba. Nesse processo todo, né, e aí ela entra no processo de buscar amparo, buscar apoio naquilo que ela tem interiormente, né, para reagir, né, ela lembra-se de Túlio. Então ela fez um esforço enorme, 10 meses conversando com o Túlio a respeito de desapego afetivo. E ela estava vivenciando ali um episódio, uma crise, né, de apego afetivo. Né?
E aí ela recorre à prece. O fio mental dirige ela para o apoio positivo, a prece, o apoio do mais alto. Nessas condições ela consegue recobrar a calma. Quando ela positiva o pensamento, ela consegue recobrar a calma. Da narrativa dela, o que a gente vê é um grande esforço para manter o equilíbrio, né? E a ação dos necessários freios evangélicos que todos nós temos que ter. Parâmetros de comportamento evangelizados para a gente poder reagir a essas situações que são frustrantes, que entristecem, né? Muito bem. E o segundo aspecto, né, que salta aos olhos é a importância do apoio de Ernesto. Né? Como ela se vale do amigo, né, para seu reequilíbrio e para a manutenção da lucidez. Quando empana o pensamento, quando o raciocínio dela fica conturbado, ela se lembra do Ernesto como um ponto de apoio. Então a importância da figura do irmão para ela, né, como um apoio psicológico para ela manter o equilíbrio e a lucidez. O lado do Ernesto, né, que é o acompanhante, ele não está submetido a dificuldades, são 3 aspectos que eu gostaria de citar. Primeiro, logo de saída, a conversa dele demonstra que ele tem um entendimento mais amplo, né, da função educativa da cidade, dos institutos, né, na vivência dele e da Evelina. Quando ele diz, estejamos preparados para mudanças, né, ele já entendeu, né, que tudo aquilo que foi fornecido a eles são ferramentas necessárias para eles conseguirem administrar situações novas que estão à frente. Estejamos preparados para mudanças, diz ele para a Evelina. Mostra-se zeloso, um amigo zeloso, né? Se dispõe a guardar a Evelina, que vai reconhecer o lar, e se ela se sentir acolhida, se ela se sentir na condição em que ela está, otimista, ele a deixará lá, né? Isso é um apoio mútuo, né? Em outras circunstâncias, ele ficaria ali esperando por ela ou a levaria consigo, né, se ela não se sentisse bem. E, por fim, a sensatez. Quando ele se defronta com uma situação em que ela está desequilibrada e ele consegue, né, abrir uma perspectiva conciliadora, né, para ela se acalmar. Ele diz, Caio é um moço, né, tem necessidades próprias da mocidade, né? É natural que ele tente reconstruir a família, né, já que tem que permanecer na carne. E encarece a ela, olha, Evelina, analisa a possibilidade de perdoar, né? Um perdão que transformaria a Vera em sua aliada, não sua inimiga, né, e que possibilitaria a regeneração do Caio e a pacificação do Túlio. Quando ele é confrontado com a cena da filha acompanhando o Caio, aí ele fica angustiado. Porque efetivamente ele constata que a filha dele é aquela amante que se interpôs entre a Evelina e o Caio. Aquela do tempo que a Evelina estava encarnada, né? Muito bem. Um aspecto chama a atenção, né? Quando a gente lembra do capítulo 16, né, lá atrás, né, quando ela relata dos irmãos que iam visitar as famílias e voltavam uns alegres, outros tristes, existe uma citação lá, né, que é muito pertinente. Era uma resolução que eles já tinham adotado, que competia a eles a obrigação de se conformarem perante as novas situações, perante quaisquer transformações a que se lançassem. É o que está lá no capítulo 16. Outro aspecto interessante, e que está nesse texto nosso aqui, é que Ribas mostrou as necessidades do Mancini, né, sem oferecer quaisquer sugestões. A irmã Eliane vive me dizendo, mas os espíritos eles são muito, muito sutis, eles precisavam ser mais incisivos, né?
eu lembro o seguinte: a solução do problema é um exercício do livre-arbítrio. Envolve decisões pessoais, perdoar, pedir, romper barreiras orgulhosas e vaidosas, né? O instrutor não pode interferir neste processo íntimo, ele não tem como, ele só pode apresentar um caminho, né? Nesse ponto, a visão do Ernesto, a intuição do Ernesto ajuda os raciocínios da Evelina, né? Então, o Ernesto, por visão ou por intuição, tanto faz, o processo não interessa, né? Ele fornece para ela uma ideia-força, uma ideia nuclear. Ele diz para ela: olha, como é que o Caio vai reparar a dívida que ele tem com o Túlio se não for restituindo-lhe a encarnação? Desculpe, moveu o telefone. Se não for restituindo-lhe a encarnação. E nesse trabalho, né, de fornecer ao Túlio uma reencarnação, quem é que vai se propor a gestá-lo para colocá-lo de novo no mundo, trazê-lo à luz? Surge então, né, para nós uma compreensão maravilhosa acerca da delicadeza das relações familiares e a beleza da lei divina. Caso essa hipótese que o Ernesto levantou se configure, né, o que nós vamos ter é o Caio como pai, amando incondicionalmente aquele a quem ele assassinou e desvelando-se pelo resto dos seus dias para conquistar o amor daquele que foi seu desafeto. O Túlio, se o perdoar, vindo como filho dele, se o perdoar, amará quem lhe tirou a vida com a devoção filial. E nós teríamos aí o cumprimento da lei de Deus, em que a desafeição se transforma em amor de grande pureza, pai e filho, né? Só para fechar, né, nós estouramos um bocadinho o tempo. Existe um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bacana, está no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. É o número 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Texto de Santo Agostinho, de Paris, em Paris, 1862, que eu recomendo aos irmãos, que abre uma perspectiva acerca dessa ideia, força, né, que o Ernesto coloca para a Evelina como uma, vamos dizer assim, solução para o problema entregue a eles, uma solução para o Túlio. Envolve o perdão dela à Vera, né, o perdão dela ao marido e o trabalho dela junto à Vera para que ela aceite gerar o Túlio. Tá? Bom, nós finalizamos a leitura do capítulo 18, passamos um bocadinho do nosso tempo, né? Elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a assistência do Mestre Jesus, dos bons espíritos que o assessoram, que o ajudam, né? Pedindo ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua iluminação para que nós tenhamos clareza na identificação dos grandes objetivos a alcançar e dos caminhos seguros que nos conduzem a eles. E muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.